Om, Om, Om Ganapataye Namaha. Om Aim Sarasvatyai Namo Namaha. Ó amados mestres, pedimos-vos a vossa luz para que ilumine as nossas mentes e intelectos, para que possamos compreender as verdades contidas neste estudo e compreender a frase de hoje do capítulo que diz: o Atman é Brahman, que as vossas bênçãos estejam sobre nós, para que possamos alcançar e realizar essa verdade. Que assim seja. Amém. Então, vamos repetir, né? A pergunta do discípulo que a gente terminou justamente aí, né? Com a pergunta do discípulo. Então, o título do capítulo Atman é Brahman, ou seja, que a nossa alma é una com o Supremo, que é Deus. O discípulo, então, perguntou: Mestre, se rejeitarmos esses 5 invólucros como irreais, parece-me que nada mais resta senão o vazio. Como, então, pode haver uma existência que o sábio pode compreender como sendo una com o seu Atman? Então o mestre respondeu. Porque o discípulo, né, na verdade, está perguntando se nós colocarmos ao lado os invólucros que cobrem o verdadeiro ser, Que acabamos de estudar, né, também, no capítulos anteriores, nas aulas anteriores. então praticamente não fica nada, fica o vazio. Então, como pode haver uma existência nesse vazio? E essa existência é uma com o seu Atman. Como pode isso? É uma pergunta complicada, mas o mestre respondeu. Eis uma boa pergunta, ó discípulo, ó homem prudente. Teu argumento é habilidoso, é hábil. No entanto, deve haver uma existência, uma realidade que perceba a consciência do ego e os invólucros. Então, o mestre está explicando que, embora pareça
um vazio, mas existe algo. E esse algo ele percebe a consciência do ego, a existência do egoísmo. E percebe também esses invólucros que foram estudados anteriormente. E essa consciência, ela está ciente do vácuo, que é a ausência deles. Deles quem? Dos invólucros, do e do ego. Essa realidade que existe por si mesma permanece despercebida. Então, essa existência ela é autoexistente, por isso ela existe por si mesma. Mas ela permanece despercebida, porque os sentidos não podem percebê-la, nem a mente captar. E essa consciência ela está até mesmo no vácuo. Também essa consciência está em tudo. E aguça a percepção de que podes conhecer o Atman, que é o conhecedor. Então, é uma coisa muito sutil, né? Para o discípulo, o buscador da verdade, o buscador da realidade, conhecer o seu verdadeiro ser, que na verdade é o próprio conhecedor, esse ser. E no 215, o mestre continua explicando: aquele que experimenta está cônscio de si mesmo. Então, por exemplo, a pessoa, ou seja, a existência, ela é consciente. E ela é, é, é o experimentador de tudo que existe. E não e sem esse experimentador não pode haver uma autoconsciência, ou seja, consciência de si mesmo, consciência da consciência. Então, um negócio bem sutil. E aqui no sânscrito, ele fala, ele chama esse experimentador, ele chama de a testemunha. Depois ali vai falar, mas ele já fala nesse versículo, ele já chama esse experimentador de a testemunha. Então, no 216, ele diz isso: o Atman é a sua própria testemunha. Quer dizer, somente o ser conhece o próprio ser. A mente não pode conhecê-lo. O intelecto não pode compreendê-lo. O ego não pode alcançá-lo. Então, somente o ser conhece a si mesmo. E por isso o mestre diz: o Atman é a sua própria testemunha, já que está consciente de si mesmo. O Atman não é outro senão Brahman, ou o próprio Supremo. Então, no 217, ele continua explicando esse conhecimento muito elevado, muito sutil. E diz o seguinte: o Atman é pura consciência. Quando fala pura, é porque a consciência livre de todos os objetos, livre dos sentidos, da mente.
do intelecto, do ego, e claramente manifesta como subjacente aos estados de vigília, de sonho e de sono sem sonhos. Então, esse Atman, essa pura consciência, ela é claramente manifesta como subjacente. Subjacente significa que está internamente, porém não acessível aos sentidos e à mente e ao intelecto. É subjacente, assim como a linha de um colar que passa por entre as contas. Você não vê a linha, mas aquela linha está subjacente a todas as contas. E ela une E todas une as todas contas. as contas, mas você não vê a linha. Você vê só as contas, as pérolas do colar. Você não vê a linha. Então, o Atman, ele é subjacente ao estado de vigília, que é esse agora que estamos aqui no estudo. Ele está consciente internamente, subjacente no estado de sonho, quando sonhamos. E está também subjacente quando entramos no sono profundo, sem sonhos. Ele continua consciente e existente em todos esses estados diferentes da consciência, esses 3 estados. Continua explicando. É experimentada interiormente como consciência ininterrupta. A consciência de que eu sou eu. O ser é o ser. Consciência ininterrupta, ou ela não se parte, ela não se divide, ela é constante, ela é permanente, ela é eterna. Continua Shankara explicando, é a imutável testemunha que experimenta o ego, o intelecto e tudo o mais. Tudo mais é a mente, o prana, os sentidos e etc. Com suas várias formas e mudanças. Quer dizer, são todos chamados de upadis, tecnicamente, que significa sobreimposição. A sobreimposição na realidade. Então, isso é sobreimposto, mas a realidade subjacente é diferente disso tudo. Tudo isso muda, tudo isso acaba, mas a realidade permanece para sempre. Essa consciência ininterrupta. Continua explicando. É compreendido no fundo do nosso coração como existência, conhecimento e bem-aventurança absolutos. Chit Ananda. E significa, no fundo do nosso coração, é no fundo do nosso ser, não é o coração físico. Realiza esse Atman no santuário do teu próprio coração. Então, coração aqui significa o teu âmago, a tua essência. E realiza esse Atman dentro de você mesmo como o teu verdadeiro ser, e não com essas sobreimposições, essas aparências, a mente funcionando, o intelecto, os sentidos, o corpo e tudo mais. Então, não se engane com essas coisas. Sloka 218. O tolo
vê o reflexo do sol na água de um jarro e pensa que ele é o sol, que esse reflexo é o sol. Enredado na ignorância de sua ilusão, o homem vê o reflexo da pura consciência nos invólucros e o confunde, esse reflexo, com o eu verdadeiro. Então, Shankara está explicando essa ignorância, essa ilusão que acontece com todas as pessoas identificadas com o não ser. Então, nós temos que desconstruir essa falsa identificação com aquilo que não somos e encontrarmos a identificação com o real, com a realidade, e que é o nosso ser puro, prístino. Aqui, no sânscrito, ele fala que ali o reflexo, né, do sol e tal, reflexo, ele diz que o homem vê esse reflexo no Chit, e nesse Chit ele envolve também o Buddhi, e isso é a superimposição. Nesse caso, esse chit é o termo técnico, né, para a parte da mente onde surgem os pensamentos. E número 219. Para olhar o sol, deves afastar-te do jarro, da água e dos reflexos do sol na água. O sábio sabe que estes só são revelados pelo reflexo do sol, que brilha por si mesmo. Não são o próprio sol. O sol é independente deles. E esses reflexos existem porque o sol existe, mas eles não são a existência do sol. É um exemplo para comparar com o ser verdadeiro, e todos esses invólucros são somente reflexos desse verdadeiro ser que nós somos. Então, agora temos o Sloka 220. O corpo, o invólucro também do intelecto, né? Porque o corpo é também um invólucro. O reflexo da consciência sobre ele, nada disso é o Atman. O Atman é a testemunha, a consciência infinita, o revelador de todas as coisas, mas difere de todas elas, quer sejam grosseiras ou sutis, porque o Atman é a causa e todas essas coisas são somente os efeitos. E continua explicando Shankara.
O Atman é a realidade eterna, onipresente, que a tudo permeia, a mais sutil das sutilezas. Não tem interior nem exterior. É o eu verdadeiro, oculto no santuário do coração, o âmago de nosso ser. Compreende plenamente a verdade do Atman. Sê livre do mal e da impureza e passarás além da morte. E também do sofrimento, da ignorância e de tudo mais. Aí nós temos dois versículos que estão juntos, tá? O 220 e o 221. E agora passamos para o 222. Conhece o Atman, transcende os infortúnios e atinge a fonte da alegria. Sê iluminado por esse conhecimento e nada terás a temer. Se queres encontrar a libertação, não há outro meio de romper os grilhões do renascimento ou da roda do Sansara. Não existe outro meio que não seja o conhecimento direto do ser que nós somos, que todos os seres são. Sloka 223. O que pode destruir a servidão e a miséria desse mundo? O que pode? Shankara explica o conhecimento de que o Atman é Brahman. Então, quando conhecemos nosso verdadeiro ser, nós realizamos esta verdade, que o nosso verdadeiro ser não é outra coisa diferente do ser supremo, que é o ser de todos os seres. E continua explicando. É então que compreendes aquele, com letra maiúscula, que é o sem segundo, a suprema bem-aventurança. Então, esse termo é muito usado no Vedanta, que o Supremo é sem segundo, porque ele é a existência de todas as existências. Essas existências parecem partidas, separadas, mas, em realidade, todas estão unidas neste Supremo. 224, Sloka. Compreende Brahman, e não haverá mais retorno a este mundo, que é a morada de todos os infortúnios, esse mundo, né? Deves compreender absolutamente que o Atman é Brahman. Então, o buscador da verdade tem que realizar que o Atman é Brahman, que o Atman, a nossa alma espiritual, tem a mesma natureza, a mesma essência do Espírito Supremo, que é Brahman. Sloka 225. Então alcançarás Brahman para sempre. Ele é a verdade.
é existência e conhecimento, é absoluto, é puro e existe por si mesmo. É alegria eterna, alegria sem fim. E não é outro senão o próprio Atman. E no 226 continua Aqui, explicando. aqui ele diz em sânscrito, é muito interessante, porque ele fala Satyam Jnanam Brahma, porque tem Satyam Jnana Brahma, e até tem um dito, né? Satyam Brahma Jnanam Vishuddha, que é puro, Param, supremo, Nityananda, que é eterno. É muito, muito bonito aqui no sânscrito. Muito... São palavras ligadas ao Supremo, né? Mas o Supremo ainda transcende tudo isso. É somente para nos dar uma colocação. E agora, no 226, Sloka. O Atman é uno com o Brahman. Essa é a verdade suprema, ou seja, é o em sânscrito se usa sempre o termo, né, de que essa é a verdade suprema. O Atma é uno com Brahman. Então, A essa verdade suprema aqui é Paramartha Tattva Bodha Sayam, porque Bodha é é o conhecimento do conhecimento. ser. E então, esse é a conclusão, né? O que só Brahman é real. Nada existe senão ele. Então, só esse Supremo existe. Todas as existências existem na existência dele. Quando o conhecemos como a realidade suprema, não há outra existência senão Brahman. Então, com isto, Shankara completa o significado das afirmações que Atman é Brahman. Então, isso conclui. E essa é a conclusão final. Atman é Brahman. E essa é a realização final, que no Vedanta os seguidores alcançam e têm que alcançar. Aqui diz que é Paramadvaitam. Parama Advaita. Advaita, a suprema não dualidade. Então, é a união completa, assim como o Senhor Jesus alcançou e falou: Eu e o Pai somos um. Vós sois deuses, podeis fazer tal qual mim ou mais. Agora temos o título do o Universo. Shankara continua explicando ao discípulo, no Sloka 227. Brahman é a realidade, a existência única,
absolutamente independente do pensamento ou da ideia humana. Devido à ignorância de nossa mente humana, o universo parece compor-se de diversas formas. Ele, ou o universo, é unicamente Brahman. 228. Um jarro feito de argila nada mais é do que argila. É essencialmente argila. A forma do jarro não tem existência própria, porque ele existe porque a argila existe. Que é, pois, o jarro? Mero nome inventado ou sobreimposto na argila. A argila toma uma forma, chamam copo. O barro toma uma forma, chamam jarro. E assim em diante. Mas, em essência, todos são argila. 229. Então, lembramos que a conclusão final, que é chamada de Siddhanta, é que o Atman é Brahman. Então, nunca esqueçamos dessa afirmação e realização do ser. Agora, continua Shankara explicando sobre o universo, seus objetos, suas formas, seus nomes, A relação com o Brahman. sua diversidade. A forma do jarro nunca poderá ser percebida separada da argila. Que é, então, o jarro? Uma aparência. A realidade é a própria argila. Então, a argila é o substrato do jarro, do copo. Sem a argila, não poderia existir esta forma e este nome, jarro, copo, panela e etc. Loka 230. Este universo é um efeito de Brahman. Nunca será outra coisa senão Brahman. Separado de Brahman, ele não existe. Fora dele, do Brahman, nada existe. Quem diz que este universo tem uma existência independente continua sendo vítima da ilusão. É como um homem que fala durante o sono. Então, Shankara dá esse exemplo que uma pessoa, um ser humano, enquanto dorme, ele fala alguma coisa e é, e quando ele fala, ele é vítima da ilusão, ou seja, ele é vítima do sonho que ele está tendo, por isso ele fala alguma coisa. E 232
231. 231. O universo é Brahman. Assim diz o grande vidente do Atharva Veda. Então, o Atharva Veda é um dos 4 livros sagrados, um dos 4 Vedas. E o vidente é o Rishi, é o termo em sânscrito. O Rishi, então, diz esse dístico: o universo é Brahman. Em sânscrito, ele diz Brahmai Vedam. Brahmai Vedam. E o Shankara continua explicando: o universo, pois, nada mais é do que Brahman. Sobrepõe-se a ele. Não tem existência própria fora da sua base. Por isso, Shankara deu o exemplo da argila e do jarro. O jarro é uma sobreimposição da essência do substrato, que é a argila. Então, o universo, da mesma maneira, é uma sobreimposição de Brahman. Não tem existência própria. 232, Shloka. Se o universo, tal como percebemos, fosse real, o conhecimento de Atman não poria termo à nossa ilusão. Então, diz Shankara que essa concepção que nós temos do universo, que é feito de diferentes nomes e formas, e que tem existência própria, fosse isso, se isso fosse real, quando conhecêssemos o verdadeiro ser ou a verdade suprema, não acabaria a ilusão, continuaria essa concepção errônea do universo, mas não é o caso. E se isso acontecesse, as escrituras seriam falsas. Essas alternativas não podem ser consideradas nem desejáveis, nem benéficas por nenhum indivíduo pensante. Essas alternativas de que o universo fosse real. Ele é ilusório. E agora, no Shloka 233, o próximo. Ok, entrou na tela. Tá certo, tudo bem. Sri Krishna, o Senhor encarnado, que conhece o segredo de todas as verdades, diz no Gita, ou Bhagavad Gita, abre aspas, embora eu não esteja em nenhuma criatura, todas as criaturas existem em mim. Não quero dizer que elas existam em mim fisicamente. Esse é o meu divino mistério. Meu ser sustenta todas as criaturas e lhes dá existência, mas não tem nenhum contato físico
com elas, porque é pura energia, né? Isso foi extraído do capítulo 9 do Bhagavad Gita, e são o versículo 4 e 5. As pessoas podem depois consultar essa afirmação uma das encarnações divinas, afirma, no caso, o Senhor Krishna. E no Sloka 234, diz Shankara: se este universo fosse real, continuaríamos a percebê-lo no sono profundo, mas nada percebemos nesse estado, um estado de sono profundo. Portanto, ele é irreal, a exemplo de nossos sonhos. Então, por exemplo, os nossos sonhos são irreais. Essa vida que vivemos no mundo, no estado de vigília, é como um sonho, é impermanente, é passageira. Nós temos que ver essa vida não como a vida eterna. Nós temos que saber que nós estamos aqui de passagem. Então, por exemplo, você dorme e vai para um sonho, você tem que saber que você está ali naquele sonho de passagem, não é real. Da mesma maneira, esse estado de vigília. E isso é somente um exemplo, né, dado por Shankara. 235. O universo não existe fora do Atman. A percepção que temos dele como dotado de existência independente é falsa, é errônea, né? Tal como a nossa percepção do azul no céu. Como pode um atributo sobreposto ter uma existência qualquer fora de seu substrato? Só a nossa ilusão pode produzir essa falsa concepção da realidade subjacente. Então, Shankara quer dizer com isso que qualquer atributo sobreposto em cima da realidade, em cima do ser, não tem uma existência qualquer separado da sua essência, que é o ser, que é a realidade única. E, por causa da nossa ilusão, nós temos uma falsa concepção da realidade subjacente. Nós não vemos, até realizarmos o ser, não vemos a realidade eterna, a realidade subjacente. Vemos somente um reflexo, uma aparência, uma sobreimposição dessa realidade eterna. E agora, para terminarmos, temos o Sloka 236. Não importa o que o homem iludido pense estar percebendo. Na verdade, ele está vendo Brahman, e nada mais do que Brahman. Ele vê uma madrepérola
e imagina que está vendo prata. Ele vê Brahman e imagina que ele, o Brahman, é o universo. Porém, esse universo, que é sobreposto a Brahman, não passa de um nome. Ou seja, é uma falsa concepção da verdade, da realidade, que é, digamos, o véu de Maia, que é a ilusão, que é a ignorância, que é destruída, que acaba quando o verdadeiro ser real, eterno, se revela em todo o seu esplendor. Muito bem. Então, vamos encerrar e depois abrimos para os comentários.